Hoje a igreja comemora todos os santos e santas de Deus, porque nós só conhecemos os santos famosos, mas há uma multidão de santos anônimos, e do qual nós também faremos parte um dia. Essa é a fé da igreja. A maior parte de nós vamos para o céu, graças a Deus. É isso que a igreja acredita. A igreja acredita que uma grande minoria vá aos infernos por escolhas muito pessoais. Porém, nós não conhecemos tantos santos, porque nós não sabemos o processo que acontece depois da morte. Por isso que hoje nós celebramos a todos, aqueles que conhecemos e o que não conhecemos também. E é muito importante que na liturgia de hoje, eu queria ressaltar um aspecto aqui dessa liturgia, que às vezes não é tão comentado, mas presta atenção que na primeira leitura, a cena ocorre em torno do Cordeiro de Deus. Tudo é em torno do Cordeiro. A ele os 144.000 dão glórias, honra, glória, louvor e poder sejam dadas ao Cordeiro. Depois, na segunda leitura, São Paulo vai dizer assim: olha, que grande alegria de sermos nós chamados filhos de Deus. Porque quem não conheceu a Jesus, ao Filho, não conhece o Pai, ou seja, não conhece a Deus. Há uma mensagem aqui, né? O que a santidade é para nós? A santidade é para a pessoa um amor devoto a Deus, um amor dado a Deus. E por que eu queria ressaltar esse aspecto? Porque desde a década de 70, nós vivemos um processo de transformação muito constante. Ora, imagine que um homem dormisse no século V e acordasse no século XIV. Ele não ia encontrar muita diferença, ia ser muito fácil se adaptar e viver. Agora, um homem que nasceu na década de 80, um homem que dorme na década de 80, se ele acorda na década de 90, ele seria capaz de se comunicar. Se uma pessoa da década de 90 diz para ele assim: vou te mandar um torpedo, ele acha que você vai estar promovendo guerra contra ele, quando na verdade é só uma simples mensagem de texto e mais nada. Mas então as transformações são muito, muito grandes e muito constantes. E essas transformações, elas nos trouxeram uma grande segurança na vida. Olha, na época de Jesus, a expectativa de vida era mais ou menos 40 anos de idade. Muito pouco. Quem chegava aos 40 estava muito bem. Hoje, a época que nós vivemos, a expectativa de vida já é de quase 100 anos de idade. É muito alta a expectativa de vida. Nós vivemos muito e com as transformações temos muitas seguranças que em nenhuma época nenhum ser humano teve. Nós a temos. Só que o problema é que essas seguranças, o que fizeram conosco? Fizeram com que nós fôssemos nos afastando da espiritualidade. É por isso que eu estou falando do amor a Deus. E como é que eu posso dizer isso? Que cada vez mais a sociedade está se afastando da espiritualidade. Como é que um médico conhece a doença? Quando ele analisa o sintoma. Ora, veja os sintomas. Eu fiquei padre, já vai quase 3 anos que eu sou padre. Nesses 3 anos, eu fiquei o tempo todo lidando com pessoas que diziam assim para mim assim: padre, eu tenho tudo, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz, eu não tenho felicidade. Eu escuto isso todos os dias, e principalmente jovens. O que mais me assusta são jovens, já falei uma vez para vocês, jovens de 20 a 30 anos, que tem tudo, mas fala assim: mas está faltando alguma coisa e eu não sei o que é. Porque a vida ficou parada somente nisso. Eu insisto nisso. A vida ficou parada no quê? Na dimensão física. Então eu cuido do meu corpo, eu me alimento, eu corro, eu vou na academia, eu faço tudo. E na dimensão mental.
preciso pensar positivo, e aí eu vou entrando nessas teorias, nessas ideias de pensamento positivo e coaching, e não sei, agora eu preciso de um coach, eu preciso de um psicólogo, eu preciso não sei do que, e preciso dar um jeito na minha vida, e fico tentando arranjar formas de ficar bem fisicamente e mentalmente. E por isso que nós nunca ficamos nem bem fisicamente e nem mentalmente, porque o principal, que é o espiritual, nós vamos deixando de lado. Jesus no Evangelho descreve um processo espiritual que nós precisamos fazer todos os dias na nossa vida. Isso é todos os dias. Ele sobe a montanha e começa assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Ora, a pobreza que Jesus diz aqui não é a pobreza material, é a pobreza espiritual. Ele fala da pobreza material em outros momentos, mas aqui ele fala dos pobres em espírito. O que significa os pobres em espírito? Pobres em espírito são aquelas pessoas capazes de reconhecer a sua própria fraqueza. Esse é o pobre em espírito, que reconhece que é fraco. E a partir do momento que ele reconhece que ele é fraco, o que acontece? Segunda bem-aventurança. Bem-aventurado quem? Os aflitos. Ele se torna aflito com aquilo que... Quantas vezes nós ficamos aflitos com aquilo que nós somos de verdade? E aí eu fico aflito com aquilo, e depois da aflição, o que é que vem? A terceira bem-aventurança. Então eu me torno misericordioso. Eu fico aflito, mas eu me torno misericordioso. Eu começo a arranjar modos de mudar aquilo. E penso como fazer aquilo. Então vou tentando me tornar melhor. E depois disso, aí eu vou me tornando puro de coração, porque depois que nós fazemos um processo, vamos nos sentindo mais puros. E quando estamos ali, nos sentimos mais puros de coração, promovemos a paz. Então, quando a gente está nesse momento da nossa vida, é muito mais fácil. Eu tenho paciência com as pessoas, eu tô purificando a minha vida. E aí eu me torno pacífico. Ótimo. E aí a última bem-aventurança. Aí vem a perseguição. Aí quando vem a perseguição, porque as coisas te perseguem, pessoas vão falar de você e você vai se irritar, vai acontecer coisas na vida, você mesmo vai se perseguir, ou enfim, qualquer coisa, a perseguição chega, e aí eu preciso voltar lá no começo e falar assim: sou pobre, e começa de novo. Esse é um trabalho que eu preciso fazer sempre, a todo momento. Sou pobre, não, eu sou pobre, então eu preciso perceber que diante dessa situação preciso me tornar melhor. Sou pobre, e aí começa todo o processo de novo, e esse é um processo que eu preciso fazer ele para a vida, levar ele para a vida, porque senão eu não me torno uma pessoa realmente espiritual, eu não amo a Deus de verdade, eu não me relaciono com Deus de verdade, eu fico preso a um processo de buscar a minha felicidade. Olha, nós podemos fazer qualquer coisa neste mundo, tudo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter tudo do mundo, mas tem um lugar no seu coração, que se esse lugar não for preenchido, você vai ficar sempre na mesma. Não tem jeito. E esse lugar só Deus habita. Nós nascemos de Deus e para Ele nós voltaremos e nós somos dele. E Deus precisa fazer parte da minha vida. São Paulo diz na segunda leitura, a salvação vem de Deus. Por isso eu me torno santo, quando eu sou de Deus. E santidade não é essa chatice, pelo amor de Deus. Outro dia alguém falou para mim assim, eu estava na casa de não sei quem jantando, e aí viu a alegria do padre e tudo mais, e daí ela comentou: nossa, eu achava que vocês viviam na penumbra comendo só sopa de ervilha. Pelo amor de Deus, há uma ideia de santidade, ou então é santo quem reza o dia inteiro, né? Deus me livre, que chatice. Quem é que aguenta isso? E aí nós ficamos com umas falsas ideias de santidade, sabe? Muito falsas dentro de nós, quando na verdade o santo é simples. Alguns santos são famosos porque Deus quis assim. Olha Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma menina normal.
Ela não tinha nada de especial. Ela morreu, ninguém nem ia ficar sabendo que essa menina existiu. Por que ela se tornou conhecida? Porque algumas pessoas começaram a rezar lá e Deus começou a realizar curas. Então essa menina começou a ficar conhecida. Mas era uma menina normal, não teve nada de extraordinário. E às vezes a gente coloca na nossa cabeça que ser santo é ser que nem Padre Pio, que tem dom de bilocação, que tem dom de locução interior, que tem dom de cura, que tem dom... A gente pensa que é isso que é santidade. Nada disso. Os dons que Padre Pio tinha, muitos outros tiveram, e pode ser que não estavam com Deus. Não é aqui que está a santidade está na normalidade da vida. O problema é que nós não conseguimos chegar na normalidade. Com essas transformações, nós sempre somos 8 ou 80, não conseguimos entrar no equilíbrio da vida e ser espirituais de verdade. Mas lembre-se sempre, olha, se você quer alcançar a santidade, lembre desse processo das bem-aventuranças. Eu sou pobre. E quando você pensa isso, você fala assim, eu sou pobre, então eu preciso perceber que diante dessa situação, eu preciso ter paciência, eu preciso ser mais firme, ou eu preciso, enfim, eu sou pobre, eu reconheço. Onde é que está a minha fraqueza? E a partir disso eu vou me trabalhando sempre. E quanto mais você vai fazendo isso na vida, mais você vai se tornando melhor, cada vez mais. E daqui a pouco você pensa assim, nossa, já não tenho mais aquelas coisas que eu tinha na minha vida, porque agora eu não dependo mais delas. Já sumiram, me deixaram. Sou outra pessoa. Que a graça de Deus nesse dia dos santos nos ajude a entrar nesse processo. No instante de silêncio, peça a Deus que o equilíbrio da vida esteja em você. Peça equilíbrio, peça força, peça discernimento, para que você não caia nos extremos, não caia nas armadilhas que você sempre anda caindo, nas suas armadilhas interiores. Quando vê, já está impaciente, quando vê, já não é generoso, quando vê, está julgando. Que Deus nos ajude nesse processo sempre. Professemos a nossa fé.